Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, eu não consegui cumprir a minha promessa de fazer um vídeo todas as semanas. Não consigo. Eu antes tinha 2 trabalhos, agora tenho 3 e o tempo passa muito depressa. Peço desculpas, mas eu estou aqui para vos dar um testemunho de uma altura da minha vida em que foi muito difícil. Isto aconteceu há 5 anos atrás, em 2015, quando eu sofri de uma depressão profunda. Pois é, depois de muitos acontecimentos na minha vida, depois de muitas decepções, depois de muita busca, muita procura por aquilo que faltava dentro de mim, eu cheguei a um momento na minha vida que eu não conseguia mais. Eu sempre tentei ser uma pessoa forte, eu nunca fui uma pessoa de estar a falar muito da minha vida, dos meus problemas, dos meus sentimentos, e eu guardava tudo para mim e dizia sempre: está tudo bem, e eu ia funcionando. Depois da minha separação com o meu marido, eu continuei a funcionar e o meu filho nasceu, eu tinha que estar presente para ele, então eu tinha que funcionar. Só que chegou uma altura da minha vida que eu parei, não é? Eu fiquei então numa depressão profunda, eu emagreci bastante, eu não conseguia comer nem dormir, eu chorava, simplesmente chorava todos os dias, a toda hora, a qualquer lugar, eu só conseguia chorar. Nesta altura eu ainda não estava a caminhar com Deus, mas ainda assim Deus estava sempre comigo. Eu cheguei a pesar simplesmente 36 quilos. Eu vou pôr uma foto minha aqui para vocês verem. Foi uma altura da minha vida em que qualquer pessoa que tenha depressão, mesmo depressão, eu não estou a falar de uma tristeza profunda, eu estou a falar de depressão, aquela dor na alma que não dá para explicar, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que a vida não tem valor, que a pessoa quer mais é morrer. Pois é, eu também queria morrer. O único motivo que me prendeu à vida foi o meu filho. E na verdade, o único motivo que me prendeu à vida, o único pensamento que me prendia à vida era saber que se eu fizesse alguma coisa, que se eu me matasse, o meu filho seria o primeiro a me encontrar na minha casa. A depressão é uma doença tão inexplicável que a pessoa parece que fica burra. Sim, porque eu na verdade eu queria me matar, mas se eu me quisesse matar, eu podia morrer também em outro sítio, que não fosse o meu filho a me encontrar. Mas a pessoa deixa de pensar, a pessoa não consegue mais pensar lógico. Eu não estou aqui agora a dizer para ti, se calhar, olha, não te mates em casa, mas vai-te matar noutro lugar. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando a pessoa realmente sofre de depressão, então a pessoa não consegue mais pensar logicamente. E foi isso que me prendeu à vida. Foi o achar que se eu me quisesse matar, teria que ser na minha casa, e então a primeira pessoa que iria me encontrar seria o meu filho. Nós vivemos sozinhos, né?
Naturalmente não iria fazer isso quando ele estivesse em casa, mas ele é a única pessoa que chega em casa, ele é grandinho. Na altura não era grandinho, na altura ele tinha 8 anos, mas prontos, ele era sempre a pessoa que vinha, que estava em casa além de mim. Então este foi sempre o pensamento que me prendia à vida. O meu filho chegar em casa e me ver morta. E o que é que iria acontecer a ele? Para onde é que ele iria? Nós não temos família aqui na Alemanha. Bons amigos, muito bons amigos, graças a Deus, mas pronto, não era o que eu queria para o meu filho, não é? Pois é, mas eu não conseguia mais, eu só chorava, eu só chorava. Até que um dia eu encontrei uma amiga minha, por coincidência, que não há coincidência, eu encontrei uma amiga, a minha melhor amiga aqui na Alemanha, uma das... ela é cristã, ela já está numa longa caminhada com Deus e ela me viu no estado em que eu estava, simplesmente com apenas 36 quilos, e ela olhou para mim e disse: Marisa, assim como tu estás, tu não podes continuar. Então eu fui viver na casa dela por uma semana. Eu estive na casa dela, onde ela cuidou de mim, onde ela cuidou do meu filho. Ela e o marido, eles iam me buscar no trabalho, eles iam levar o meu filho para a escola. Eu tenho que dizer, nesta altura da minha vida, nesse tempo que eu estive com esta amiga e um tempo depois, há muita coisa que eu não me recordo, porque eu realmente só funcionava como uma máquina. Eu fazia as coisas que eu sabia que tinha que fazer, que tinham que ser feitas, mas já não havia pensamento lógico, já não havia sentimento. E prontos, até que um dia esta minha amiga disse para mim: Marisa, nós queremos te ajudar, mas nós também já não conseguimos te ajudar. Tu precisas de ajuda médica. Tu precisas de ir para uma clínica. Eu disse: não, isso eu não posso, né? Eu tenho o meu filho, o que é que vai ser dele? Eu não posso ir para uma clínica. Mas ela resolveu tudo, ela deu a entrada na clínica. Na clínica onde eu fui, eu estive 7 semanas internada, numa clínica psiquiátrica. Ela e outra minha amiga aqui, as minhas 2 melhores amigas, se juntaram para cuidar do meu filho. O meu filho ficava durante a semana com uma amiga que não é cristã, é muslima. É assim que se diz em português? Muslima. Ela é muslima, mas foi uma prenda de Deus para mim, esta amiga. Durante a semana o meu filho ficava na casa desta amiga, que também tinha filhos na mesma idade, que estavam na mesma escola que o meu filho, e ela e o marido cuidavam do meu filho como seu próprio filho. E no fim de semana, o meu filho então ia para a casa da outra amiga que o levava até mim para me visitar, para nós nos vermos. E foi assim que passou esse tempo. 7 semanas numa clínica psiquiátrica com depressão profunda, traumas e ataques de pânico. Eu tinha muitos ataques de pânico e, apesar de não estar com Deus, Ele estava sempre comigo, e Ele então me presenteou com um médico, o meu terapeuta, o meu psiquiatra. Eu acho que ele ainda é, eu acho que ele ainda vive, ele é cristão. Pois é, eu cheguei na clínica num estado grave, onde eu já não conseguia pensar,
E a minha psiquiatra, primeiramente, era uma mulher que falava comigo e ela achava que eu não percebia o que ela dizia, porque eu não dava sinais de entendimento, eu não falava, eu não ria, eu só olhava assim para o vazio e chorava. Lágrimas, lágrimas e lágrimas, mais nada. Eu não falava, só quando me perguntassem algo que eu teria que responder. E mesmo assim demorava muito tempo até perceber, até captar a pergunta e buscar a resposta. Então essa minha primeira psiquiatra, primeira terapeuta, perguntava-me, quando eu ia ter a terapia com ela, ela perguntava se eu estava-lhe a compreender, se eu tinha problemas em compreender por causa da língua. E eu dizia para ela, não, eu estou a compreender, eu compreendo. Eu não estou a falar muito, mas eu estou a compreender o que você está-me a dizer. Só que ela ficava assim meio, sempre muito incerta. E ela depois disse-me, eu tenho um colega, perguntou se eu acreditava em Deus, eu disse que sim, se era cristã, eu disse que sim. E ela então disse-me que ela tem um colega que é cristão e que fala espanhol, e que por causa disso ela achava que seria melhor se nós trocássemos. Ela me perguntou se eu estaria de acordo que ele passasse a ser o meu terapeuta. Eu disse para ela sim, eu na altura também só dizia sim a tudo, né? Sim. E eu disse sim. Então no dia em que eu fui para esta terapia com o meu terapeuta, com o novo terapeuta, um homem que se deixou ser bastante usado por Deus, e ele entretanto disse-me, Marisa, eu vou lhe falar um pouco de mim. Eu sou médico, eu sou casado, tenho 2 filhos, eu faço isso, faço aquilo. Ele apresentou-se, o que ele faz, as coisas que ele gosta, a especialidade médica, e ele me disse, eu faço isto, isto e aquilo, mas antes de fazer tudo isso, antes de tudo isso, eu sou cristão. Eu acredito em Deus, Marisa. Eu acredito em Jesus. A Marisa acredita em Jesus? E eu disse para ele, eu acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Mas eu acho que Deus se esqueceu de mim. Foi a minha resposta para este doutor. E ele disse para mim, não, Marisa, eu não creio isso. Deus tem nas mãos dele, ele tem tudo sob controle, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu creio que tudo isto que a Marisa está a passar tem um motivo. E este homem sempre falava, nas terapias dele, sempre dava uma força que eu sentia que não era só terapêutica, era uma força que vinha do Espírito Santo. Ele era um terapeuta que era bastante adorado na clínica. Toda a gente queria ter terapia com ele, porque nele se sentia mesmo a presença do Espírito Santo. É por isso que é bom que nós nos deixemos usar por Deus, não só nas igrejas, quando nós vamos a um culto, mas também onde nós trabalhamos, no meio de amigos, porque quando nós estamos presentes na presença de Deus, Ele usa-nos em qualquer momento. A pessoa não tem que estar presa numa igreja para ser usada por Deus ou para ouvir a voz de Deus. Pois é, e lá Deus usou este terapeuta várias e várias vezes para falar comigo. E pronto, eu sentia muito bem quando eu ia à terapia com ele. É claro que eu precisei de medicamentos, eu precisei de uma vitamina extra para engordar, para tomar peso, porque eu estava extremamente magra, e eu precisei de ajuda médica, eu precisei de comprimidos, mas também tenho a certeza que foi a presença deste terapeuta
que ajudou na minha recuperação. E antes de eu me ir embora, este terapeuta ainda disse para mim, eu posso dizer que foi uma profecia. Sim, ele ainda disse: Marisa, o que a Marisa faz? O que a Marisa trabalha? E eu disse para ele: eu trabalho no restaurante. E ele disse: mas está bem, mas há mais alguma coisa que a Marisa faça? Que outra coisa, outro trabalho? Eu disse para ele: não, eu sempre trabalhei em restaurante, eu só trabalho em restaurante. E ele disse-me: mas eu não estou a ver a Marisa a fazer isto. Eu estou a ver a Marisa a fazer outra coisa, a falar para muitas pessoas e a falar de Deus para muitas pessoas. E vai ter também pessoas a trabalhar consigo, tradutoras, vai haver pessoas a lhe traduzir coisas. E eu disse para este médico: não, isto é impossível. O que eu vou falar sobre Deus? Amigos, naquela altura eu era bastante reservada, eu não gostava de me expor, de expor a minha vida. Se eu hoje faço isso, foi mesmo pela mudança que Deus, que o Espírito Santo fez em mim. Porque expor a minha vida, expor os meus sentimentos, eu nunca fui de fazer isso. E isso eu disse a este médico: eu não me estou a ver a fazer isto, eu sempre trabalhei em restaurante, eu não sei fazer outra coisa, né? Quer dizer, eu sei fazer outras coisas, mas agora a ter alguém a trabalhar comigo, traduzir-me coisas, eu a falar para muitas pessoas, eu não estava a ver a fazer isso. E ele disse-me para mim: sim, Marisa, é isso que eu estou a ver a fazer também. A Marisa vai fazer isso, Deus ainda vai lhe usar muito, vai usar a sua vida, Marisa, a sua história para falar com outras pessoas. E eu disse: tá bem. Eu não acredito, mas olha, se você está a dizer, tá bem. E eu posso dizer que realmente isso está a acontecer na minha vida. Eu não esperava, mas realmente está a acontecer. Eu tenho um canal em alemão também, e o meu alemão, apesar de ser bom, ainda não é perfeito, e às vezes eu preciso de ajuda, conforme os vídeos que eu faço. E não é que realmente agora eu tenho pessoas que trabalham comigo no meu canal, que traduzem as coisas que eu escrevo para fazer histórias mais curtas. Eu escrevo as histórias e estas pessoas traduzem elas para mim, e eu estou aqui neste canal e no outro canal a falar de Deus, a expor a minha vida, coisa que eu nunca pensei em fazer, mas que eu já tinha ouvido deste homem de Deus e de outro homem de Deus numa outra altura. Mas por que eu estou agora a falar desta profecia, desta mensagem de Deus para mim, quando o tema na verdade é depressão? O que eu vos quero dizer com isso é que muitas vezes nós achamos que se a pessoa está com depressão é castigo de Deus, ou é motivos espirituais, ou é fraqueza espiritual, ou pecado. Mas não, também pode ser por motivos espirituais, mas há outros motivos que levam as pessoas realmente a uma depressão. E depois os cristãos muitas vezes têm medo de procurar ajuda médica, porque há muito preconceito em relação a um cristão procurar ajuda médica por causa da depressão, ou um cristão ter depressão. Mas, meus amigos, minha amiga, meu amigo, se tu tens essa doença, então
Não ficas fechada na tua casa, a deixar com que os teus pensamentos cresçam e cresçam até tomar conta da tua vida, até tomar a tua vida. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus quando nós ficamos deitados na nossa cama ou fechados em casa, mas Deus usa as pessoas aonde Ele quer. Ele usou este médico numa clínica psiquiatra para falar comigo, para me ajudar, para me fazer erguer, e foi a partir desta experiência com este médico, foi a partir desta presença, a partir deste relacionamento com este médico, que ele começou a falar ao meu coração de uma forma tão forte que eu sentia: isto já não é somente uma terapia, isto é Deus a falar comigo através deste médico. E foi a partir daí que eu comecei a andar, a procurar os caminhos do Senhor. Por isso, Deus pode usar qualquer pessoa, seja lá onde for que Ele está. Se tu és cristão, não te esqueças que os cristãos que estão na igreja são os mesmos, ou podem ser os mesmos, que estão num hospital, que estão numa clínica psiquiatra, que são os terapeutas psiquiatras, e que Deus vai usar exatamente estas pessoas para te ajudar. Não é simplesmente nas igrejas. Por isso é importante que nós sejamos cristãos em todos os momentos da nossa vida, seja lá aonde for que nós estamos, porque é lá que Deus também quer que nós trabalhemos. E este doutor, ele deixou-se ser usado muito bem pelo Espírito Santo, e ele falou várias e várias vezes ao meu coração de uma forma tão presente, tão cheia de amor, que eu hoje estou nos caminhos do Senhor, sim, com muita oração também, com muita ajuda dos meus amigos que já eram cristãos. Eles oraram bastante por mim, e hoje eu estou aqui na presença do Senhor. Eu espero que, se tu também sofres de depressão, e se tu ouves pessoas que dizem: levanta-te, já chega, tu tens que reagir, se tu pensas simplesmente: deixa-me ficar aqui, eu quero morrer, ou porquê que Deus não fala comigo? Levanta-te, sim. Procura ajuda espiritual, mas procura também ajuda médica. Não é pecado. Há pessoas de Deus numa clínica médica que também podem ser usadas por Ele. E depois vais ficar feliz, vais poder contar a tua história e ajudar também outras pessoas, não é? Depois deste tempo, depois dessa experiência, eu fiquei melhor. Houve uma altura até que eu já não precisava de medicamentos, mas depois tive uma recaída quando eu já era cristã, depois de eu já ter aceito Jesus na minha vida, sim, e eu tive que voltar mais uma vez para uma clínica por 12 semanas, apesar de já ser cristã. Por que eu estou a dizer isto agora? Porque antes, na primeira vez que eu tive depressão, se calhar pode ser que tu penses: ok, mas tu não eras cristã, né? Por isso tive esta depressão. Eu tive outra vez eu tive uma recaída em que eu precisei de estar um tempo até mais longo, 12 semanas, e foi um tempo em que Deus, apesar de eu estar caída, apesar de eu estar com depressão, apesar de eu estar numa clínica psiquiátrica, Deus me usou profundamente para falar com outras pessoas. E
Ele tem tudo nas mãos dele. Tudo está nas mãos de Deus. Então entrega a tua vida a Deus, entrega a tua vida a Jesus e cuidado com os conselhos que certas pessoas dão, que se dizem cristãs, mas que só estão mais aí para cutucar, para meter mais sentimentos negativos, sentimentos de culpa, peso em nós. O fardo de Jesus é leve, então dirige-te a Ele, pede a ajuda do Senhor, mas deixa também com que Ele possa utilizar pessoas que lhe servem de coração, de corpo e alma, para te ajudar. Sim, não fiques à espera simplesmente na tua cama, no teu sofá e perguntar porquê que Deus não vem, porque se calhar Ele está à tua espera noutro lugar com um psiquiatra e está a dizer porquê que Ele não vem? Eu já estou à espera dele. Então, procura saber aonde é que Deus quer falar contigo. Ele está em todo lugar, mas muitas vezes quando nós estamos mesmo numa depressão profunda, nós não conseguimos mais ouvir e pensamos que Ele nos esqueceu, não é? Mas Deus nunca nos esquece e Ele está sempre de braços abertos para ti. Por isso, eu espero que tu te levantes da tua cama, se tu estiveres nesta situação que eu já estive. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Nós nos vemos mais uma vez. Da próxima vez eu vou-vos contar como foi que Deus me usou na clínica psiquiátrica quando eu tive a minha recaída e outra vez uma depressão profunda. Até a próxima vez. Fiquem bem, com a paz de Deus. Tchau!